Bom dia, meus amores! Quartou, dia de live. E hoje, a temática da nossa live promete. Tô sentindo que a gente vai trazer umas consciências bem interessantes para vocês aqui hoje. Vamos ver quem escolhe estar com nós nessa live maravilhosa. Ó, Nath entrou. Dessa entrou. Vamos ver o que virá hoje. Vamos convidar nossa galera aqui maravilhosa. Ver quem é que vai conseguir entrar com nós nessa live. Bom dia! Bom dia, amiguinha! E você estava falando aí de trazer consciência. Tá Vamos, inspirada hoje, é? vamos tentar, vamos nos esforçar. Tá inspirada hoje, é? Inspirou? Ai, ai. Será que eu Boa. me inspirei? Será? Um negocinho aqui. Tá mandando convites? Estou mandando convite. Por isso que eu não consigo fazer duas coisas. Ou eu mando convite ou eu falo com vocês. Ai, meu Deus, que tipa. Que... Que tipa. Essa sou eu, que tipa. Tá, já convidei várias pessoas. Várias pessoas maravilhosas. Tá bom. Deus, chega. Olha, uma galera já entrou com nós. Eu fiquei ali mandando convite. Ei, bem-vindo, pessoal! Tava falando aqui mais cedo. Acho que essa live promete, hein? A temática é simples, mas muito profunda em essência. Dá pra gente expandir bastante. Vamos ver para que lado essa live vai nos levar hoje. Até coloquei um foguinho lá em cima, ó. Quero ver muito foguinho hoje nessa live aí, incendiando. A gente vai se aquecendo no foguinho. E aí? E aí, minha amiga, conte. O que você quer falar para esse povo hoje? Conte. Nosso pensamento, nossa ideia era falarmos, né, sobre pensamentos positivos, como isso interfere na nossa vida, como isso interfere no nosso dia a dia. E para quem, né, já viu aí o nosso convite do workshop, esse será um tema também que nós vamos explorar bastante dentro do workshop, que são os pensamentos em relação à nossa abundância, à nossa prosperidade. Mas aqui nós vamos falar no geral um pouquinho sobre isso. E eu estava me recordando aqui, Fê, que o primeiro livro que eu li relacionado a isso, até separei ele aqui, foi o livro da Louise, que até foi uma das opções que a gente trouxe no nosso grupo de leitura, né? Para a gente analisar e lermos juntas, mas não foi uma das opções que votaram. Mas ele é um livro muito, muito bom para a gente trabalhar nessa questão sobre pensamentos, sobre pensamentos positivos, sobre como a nossa mente funciona. Então, ele é um livro super bacana. E aqui eu deixei até uma frase separada para a gente ler e para a gente começar aqui o nosso processo hoje, que diz assim, ó. Os pensamentos que você escolhe pensar criam as experiências que você tem. Se você acredita que é difícil modificar um hábito ou pensamento, isso será verdade para você. Se você escolher pensar, está se tornando fácil para eu fazer modificações, então essa verdade, então será verdadeira para você. Então, um parágrafo só a profundidade que ele tem no nosso dia a dia, né? O quanto quando a gente pensa uma coisa e a gente pensa positivo, ela cresce na nossa vida, e o quanto quando a gente pensa algo negativo, ela também cresce. Mas muitas vezes nós não observamos esses pensamentos que passam na nossa mente diariamente. E é aqui a chave aonde a gente vai trazer, né, Fer, até
a Fer compartilhou um conteúdo ontem que tem algumas práticas que a gente pode fazer para começar a observar os nossos pensamentos e começar a observar eles de uma forma com que a gente veja isso aqui que ela trouxe, as escolhas dos pensamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Você tá com a vozinha meio falhada ainda, né? Uhum. A gripe ainda não foi 100%. Deu para ver dela. Tá forçada. Olha, gente. E quando a gente ouve pensamentos positivos, já vamos falar logo disso para a gente abrir essa energia aqui hoje, que hoje eu tô com vontade de fazer fluxo. Tá? Então vamos abrir logo. Quando a gente pensa em pensamento positivo, a galera vai direto para aquela questão tóxica, sabe aquela positividade tóxica? E vai também para aquela distorção da ferramenta. Positividade tóxica, o que é isso, gente? É negação da realidade, é negação das suas sombras e fingir que você não tem problema. Isso não é saudável para nenhuma mente, para nenhum ser humano, em nenhum espaço desse planeta que a gente vive. Esse tipo de positividade onde você nega o que você pensa e o que você sente e você não trabalha evoluindo e tornando as suas sombras as ferramentas para o seu processo de adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, novas potências, realmente é uma positividade que não faz sentido. É uma positividade que você vai aplicar, só que você vai terminar esse processo no mesmo espaço que você está. Você vai ter colheita na positividade tóxica? Vai ter, mas ela é uma colheita limitada. A positividade que eu e a Nath a gente quer trazer para vocês é a positividade escolhida. O que é positividade escolhida? É quando a gente usa ferramentas pontuais para uma programação neurolinguística, onde a gente vai usar a mente e o poder da fala. Isso é positividade escolhida. É quando a gente usa em momentos pontuais, é quando a gente é observador da própria história, é quando a gente é observador da própria mente. É quando a gente se analisa e corrige aquela crença, aquela autossabotagem, aquele julgamento, e a gente começa a fazer substituições pontuais para criarmos uma nova mente. Existe, inclusive, uma frase que eu gosto muito. Ela é super simples. Ela fala assim: a mente é a potência para o sucesso e para o fracasso. E Axis usa muito a palavra potência para simbolizar, né, e para trazer à tona os nossos poderes, as nossas habilidades internas. E se a nossa mente fosse usada com potência, com poder, para a gente se tornar o que a gente é? Só que para isso a gente precisa estar presente, consciente e fazer escolhas positivas no sentido mental para a gente criacionar a nossa vida. Faz sentido, Nath? Faz sentido. E uma coisa bem interessante também, Fê, trazer aqui é que isso, né, que tu trouxe desse pensamento em que a gente entra nesse estado de tudo ser positivo e se tornar algo também não construtivo na nossa vida, mas a gente observar que muitas vezes, a nossa mente, ela é negativa e a gente tenta brigar com ela. Brigar com ela de que forma? Nossa, mas eu não posso pensar assim. Não, espera só um pouquinho. Vamos começar a recriar esses pensamentos na nossa mente. Por que eu penso assim? O porquê eu cheguei nesse pensamento? Por que eu cheguei nessa crença, nesse estado que eu tô hoje? Porque, da mesma forma que eu e a Fer, a gente já conversou várias vezes, a gente não é positiva 100% e a gente não é, eu não digo nem 70%, mas a gente começa a observar os nossos pensamentos diários e é aqui que é a chave aonde a gente vai começar a perceber a consciência que a Fer trouxe aqui na fala dela.
Estar consciente é perceber o meu pensamento e automaticamente, quando ele vier negativo na minha vida, eu vou pensar o porquê eu tenho aquele pensamento, o que me levou a acreditar nisso na minha vida. Porque quando a gente chegar na raiz daquela situação, é que a gente vai perceber o porquê que a gente criou aquele pensamento negativo no nosso dia a dia. Então, percebam que estar consciente é perceber os pensamentos que passam na nossa mente todo dia, todo tempo, porque a gente pensa muito durante o dia, a gente passa várias coisas na nossa mente, só que a gente está tão no piloto automático muitas vezes que a gente começa a se julgar quando a gente está pensando negativo. E não é esse ponto que a gente quer chegar aqui com vocês. É a gente observar aquele pensamento e tentar buscar o porquê eu acredito tanto naquilo, ou o que está por trás daquilo que eu acredito. Então, percebam a diferença. A gente pensar positivo, a gente não quer que vocês saiam dessa live falando só frases positivas. A gente quer que a gente consiga perceber, trazer a consciência dos pensamentos diários que a gente tem. E esse universo, né, e principalmente o nosso eu-verso, né, ele é muito ligado ao mentalismo, ele é muito ligado ao pensamento. Tanto é que uma das leis universais fala sobre o mentalismo, né? E a gente vai abrir isso mais lá no workshop. E se a gente está falando de padrão mental, uma coisinha que a gente tem que levar em conta são os paradigmas, né? Se você parar para observar, tudo funciona de forma exatamente perfeita no sentido de universo. E tudo tem um padrão, tudo tem um molde, tudo tem um sistema, inclusive os padrões mentais. Quer ver um exemplo bem legal para vocês entenderem esse conceito dos padrões? Eu vou pegar um padrão, por exemplo, 2 padrões que eu já vivi na minha vida, tá? Por exemplo, o padrão de relacionamento e o padrão de dinheiro. São 2 padrões que eu já alterei na minha vida de padrão mental. Estou onde eu queria? Não, quero muito mais. Mas vou dar exemplos, tá? Por exemplo, quando eu comecei... Até balões aqui saiu do nada. Quando eu comecei a trabalhar essa questão de entender a minha mente, observar meus pensamentos e reconhecer qual era o meu padrão, qual era a forma que eu desempenhava, eu percebi 2 padrões bem distorcidos que eu gostaria de ajudar. O primeiro era no meu relacionamento amoroso, tá? E o segundo era na minha relação com o dinheiro. Quando a gente fala em relacionamento amoroso, eu vou exemplificar de 3 formas, mas existem muito mais formas de relacionamento, tá? De padrões. Vou dar um exemplo. A gente tem o relacionamento que a gente chama, que é aquele relacionamento amoroso mais tóxico, né? Onde as pessoas não têm um bom convívio, mas ficam juntas. Nós temos os relacionamentos amorosos que são neutros, onde um não interfere tanto na vida do outro, mas seguem ali casados. A gente tem os criacionamentos, que é um padrão, por exemplo, que eu quis desenvolver. Nós temos os relacionamentos amorosos de dependência, onde um é dependente do outro para existir. E assim a gente vai abrindo o leque de opções de padrão. Quando a gente percebe essas pessoas, e eu falo isso com propriedade, atendendo há mais de 5 anos aqui nesse consultório, tem padrões. Se a gente pegar lá as pessoas que passam por relacionamentos tóxicos, elas têm um padrão mental que guia elas na criação de viver aquele tipo de relacionamento. Se a gente pegar, por exemplo, as pessoas que estão vivendo criacionamento, que para mim é isso que todos nós deveríamos, né, estar vivendo com os nossos parceiros, que é criar juntos. É um potencializar o outro para criar mais para o coletivo, mas principalmente para a individualidade de cada um. Se a gente vai olhar quem vive criacionamento, vive um padrão mental focado na criação daquilo, da nutrição daquele relacionamento. Quando eu me dei conta dessa percepção, eu disse, cara, eu não tô num relacionamento de criacionamento. Tô vivendo um relacionamento que não era ruim, mas não era expansivo.
Qual foi a primeira coisa que eu tive que fazer? Começar a ajustar o meu padrão mental para que eu pudesse desenvolver o padrão mental das pessoas que já estavam vivendo o criacionamento, para que eu tivesse condições de não é entender, compreender, que para mim tem um exemplo bem grande entre entender. Quem quer entender é criança. Quem quer entender as coisas é aquela pessoa que quer resposta. Quem quer compreensão é aquela pessoa que pegou a informação e o que eu faço com isso agora? Então, quando eu estava querendo, né, desenvolver um criacionamento amoroso, eu percebi que se eu não mudasse o meu padrão mental, eu não ia mudar o meu relacionamento. Porque nada está fora. Tudo está dentro, né? E eu e a Nath, que a gente dá imersão juntas, relacionamento amoroso é uma pauta de muito conflito. Por quê? Porque as pessoas não conseguem observar a si dentro do relacionamento amoroso. Se você não observa a si, se você está hiper focada fora, você vai criar que tipo de padrão mental? Não é um padrão mental de autorresponsabilidade, de autodomínio sobre sua própria vida. É o padrão mental de vitimismo. Ah, mas meu relacionamento não melhora porque meu marido não me ajuda. Ah, mas meu relacionamento não melhora porque meu marido não conversa comigo. Ah, mas meu relacionamento não melhora porque meu marido... A gente tá casada há 30 anos, ele sempre foi assim, vai morrer assim. Percebe que tá tudo fora nesse tipo de padrão mental? Esse tipo de padrão mental é o de vítima. Não é a pessoa que entendeu que ela é co-criadora da sua própria realidade e que se ela moldar o seu padrão, ela muda a sua realidade. Aí nós temos a segunda tema, que é o tema que a galera mais gosta, que é dinheiro. Gente, se vocês pararem para observar, tá? As pessoas que ganham, por exemplo, não é crítica, é uma observação para a gente parar e fazer uma autoanálise. Que nível eu estou? Olha, gente! Que é isso? Que isso, gente? O meu iPhone hoje tá... Isso, é o que é isso, gente? As entidades me ajudando nessa live, elas estão até assim, ó. Uhul! Ela tá ouvindo nós! Ela tá ouvindo nós! Tá, mas volta lá. Dinheiro, tá? Vamos pega essa chuva de consciência aqui para você tomar uma chulapata na sua cara e resolver sua realidade financeira aí a partir de hoje. Se não conseguir, vem com nós no tratamento financeiro. Mas bora lá. Se você reparar uma pessoa que ganha um salário mínimo, tá? Um salário mínimo, ok? Você pegar uma pessoa que ganha 5 a 10 mil reais. E se você se sentar para fazer uma conversa com uma pessoa que ganha 20 a 30, assim como você se sentar para conversar com uma pessoa que é milionária, assim como você sentar para conversar com uma pessoa que é bilionária, todas têm o mesmo padrão mental. Nós estamos... O que é padrão, gente? São os paradigmas. É os olhos que eu vejo o mundo que moldam a minha realidade. Ou seja, se você parar para conversar com essas pessoas, elas não têm o mesmo padrão. São formas, são óculos completamente diferentes. Cada uma coloca um óculos diferente. E eu sempre falo para vocês que eu adoro navegar por todas essas realidades, por exemplo, financeiras, para eu poder observar como que cada óculos é vestido e como que cada óculos funciona. Isso quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que ganha lá um salário mínimo, ela não pode ter uma mente milionária? Claro que pode, mas a primeira coisa que ela tem que se dar conta é qual é o padrão que ela tem e o que ela está escolhendo criar. Quando ela se dá conta e ela aceita o padrão que ela tá, ela começa a construção. Eu, por exemplo, precisei fazer isso 2 vezes em relação ao dinheiro. Na primeira vez que eu tive que fazer foi quando eu precisei sair da CLT e virar empreendedora. Eu tive que mudar o meu padrão mental. Não tinha como eu encarar o meu próprio negócio pensando com uma cabeça de CLT. Eu tinha que organizar a minha vida e a minha história, e para isso eu precisava desenvolver um padrão mental onde eu precisava focar em pensamentos, em comportamentos e conhecimentos onde eu pudesse desenvolver a minha empresa. Da mesma forma como foi com o meu dinheiro. Eu queria sair da enfermagem, onde eu ganhava 4, 5 mil, para passar a ganhar 15, 20. Eu poderia ficar ali pensando da mesma forma que a Fernanda de 4, 5 mil pensava? Não. Eu precisei construir um padrão
mental, modificar os meus paradigmas, ajustar o meu óculos novo, para eu poder desenvolver uma mentalidade que fosse compatível com aquele padrão mental. A maioria das pessoas perdem tanto tempo no fazer para ter dinheiro e esquecem do ser. Esquecem de ajustar o padrão mental. Esquecem de ajustar como eu penso. O que eu acredito? Como que aquelas pessoas que já ganham 30 mil estão pensando? Como que eu posso me ajustar? E isso é um processo. Eu, por exemplo, Fernanda, se desejo ser uma milionária, sei que preciso ajustar o meu padrão mental para um padrão de milionário. Se eu continuar pensando como padrão de uma pessoa que ganha 15, 20 mil, vai ser muito difícil eu co-criar essa realidade dentro do campo do mentalismo. Vai ser muito difícil eu co-criar essa abundância de dinheiro se eu não ajustar a forma como eu penso em relação a todas as facetas que envolvem o dinheiro, né? Que daí essas facetas a gente vai explorar lá no workshop, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, vocês já pararam para pensar qual é o padrão que vocês estão desenvolvendo hoje com o dinheiro? Qual é o padrão que vocês estão desenvolvendo nos relacionamentos amorosos? Qual é o padrão que você está desenvolvendo na sua evolução espiritual? Porque sabe que essa pegada de evolução espiritual também dá o que falar, né, Nath? Mas fala um pouco, senão eu vou ficar palestrando. Uma coisa bem interessante, né, Fer? É que a nossa leitura do nosso livro ali, que a gente finalizou na semana passada, fala sobre isso lá no final. Fala sobre a gente perceber como a gente lida com as situações na nossa vida e que tudo tá dentro e nada tá no outro. Então, percebam tudo que a Fer trouxe aqui em relação ao relacionamento, em relação ao dinheiro, tá falando sobre o dinheiro, sobre o relacionamento ou sobre a Fernanda em virtude a isso, em relação a isso? É a Fernanda que precisou olhar, é nós que precisamos olhar de uma outra forma se nós queremos outro resultado. Não adianta eu continuar fazendo a mesma coisa, tendo as mesmas atitudes, tendo os mesmos comportamentos, tendo os mesmos pensamentos, querendo ter outro resultado. Eu nunca vou ter. E, infelizmente, a gente vai falar assim, infelizmente não vai ter. Porque se nós não mudarmos esses padrões mentais que a gente tem, esses pensamentos que fazem a nossa realidade se tornar real na nossa vida, nós não vamos ter outro resultado. Então, por isso que a gente trouxe aqui pensamentos positivos. Não é só falar, eu sou uma pessoa feliz. Não, não é isso que a gente quer que a gente traga aqui para vocês. Mas é que atitudes, que comportamentos e que pensamentos eu preciso ter e ser para ser essa pessoa feliz. Então, percebam que não é sobre a felicidade, é sobre a minha visão sobre a felicidade. É que ponto eu vou ser, eu vou estar quando eu estiver feliz. Então, assim, não é sobre a felicidade. A felicidade e uma coisa que ontem mesmo a gente estava conversando com uma amiga terapeuta também, que não é sobre o merecimento que a gente tanto fala, né? Ah, porque eu mereço. Todo mundo merece tudo nessa vida. Tanto que uma coisa que eu já trouxe aqui para a Fer, né, um questionamento em barras, né, no modo axiciano que a Fer lida aí, não existe a palavra merecimento. Mas se a gente olhar para outras técnicas, o merecimento existe. Só que verdade que uma pessoa não vai ser merecedora? Ela só não vai ser se ela não acreditar que ela pode ser e ter aquilo. Fala sobre ela, não fala sobre o merecimento externo, fala sobre ela. Ela acredita que ela vai ter aquilo? Ela acredita que, por exemplo, que nem a Fer trouxe aqui, ela é capaz de fazer 15, 20 mil no mês? Se ela não acreditar que ela é capaz de fazer isso, ela vai conseguir alcançar esse valor? Não vai.
É sobre isso que a gente quer trazer aqui, esse pensamento. Sobre nós mudarmos a nossa ótica, nós trocarmos o nosso óculos e observarmos o que eu quero mudar na minha vida, eu preciso primeiro observar outros pensamentos, para que outras coisas sejam geradas na minha vida. Senão, vai ser mais do mesmo a vida toda. E não vai ser falando sobre pensamentos negativos ou positivos. É sobre o que você acredita que você é capaz de alcançar nessa vida. Tem uma frase, que eu não me lembro agora qual desses milhões de livros que estão aqui do meu lado que está escrita. Mas tem uma frase que ela fala bem assim, ó. Somos consciências livres aprisionadas em máquinas. Somos consciências livres aprisionadas em máquinas. Quando ele fala isso, ou ela, que eu não me lembro qual dos livros que é, ele não está trazendo a máquina necessariamente o nosso cérebro, mas a máquina, esse ser aqui, esse corpo. E essa máquina principal é a nossa mente. Não tem para onde a gente fugir. Não tem o que a gente fazer. A nossa mente sempre nos acompanha. A gente consegue se distrair? Consegue. As nossas maiores distrações estão no fora. Achando que o nosso inimigo está fora ou que o nosso poder, a nossa potência também está fora. Por isso que a gente se distrai tanto, né? E hoje eu muito menos, mas no passado demais, eu era assim também. A gente se distraía tanto, e talvez quem está ouvindo agora ainda se distraia olhando para fora. Tentando procurar os seus inimigos, os seus amores fora. Um exemplo clássico. Quem está o tempo todo preocupado com a vida de alguém, tentando ajudar alguém, tentando viver o problema por alguém, tentando resolver a vida do outro, tentando fazer alguma coisa pelo outro. Você já parou para se preocupar? Para se perguntar o quanto isso é genuíno, o quanto isso é distração para você não ter que olhar para você e o quanto verdadeiramente você já desistiu de você porque se auto-julga pouco, insuficiente e assim por diante. Sabe, gente? Vou falar da máquina e depois vou fazer o fechamento. Quando a gente reconhece que nós somos consciências livres, aprisionadas com essa mente, a gente traz posse, que eu não sou vítima da minha mente. Eu escolhi experienciar essa vivência humana através desse processo. E a mente, a minha mente como a sua mente, ela é a ferramenta para me fazer evoluir. Eu escolhi estar aqui aprisionada com ela para que através dela eu pudesse crescer. Então, quanto mais você conhece a sua mente, mais você vai crescer, mais você vai evoluir, mais você vai expandir. Porque você vai ter clareza de como você funciona. E com clareza de como você funciona, você vai para a compreensão, que é o que eu faço com isso agora. Eu verdadeiramente estou escolhendo isso para o meu futuro, o que eu faço com isso? No curso de mandala do final de semana, a Nath, inclusive, estava, né, amiga? A gente falou muito sobre isso. Se apaixonar por si mesmo. Como eu gostaria que vocês que estão nos ouvindo e quem senta aqui nessa poltrona na minha frente, se apaixonasse mais por si mesmo, pela sua própria mente. Se apaixonasse mais a ponto de querer se conquistar e querer se resolver da forma como uma mãe quer resolver a vida de um filho. Como uma esposa que quer consertar o marido. Como uma filha que quer resolver a vida dos pais. Como eu adoraria que toda essa energia que é colocada para fora fosse colocada para dentro. E aí eu quero que verdadeiramente aqui vocês parem para se perguntar e para refletir um segundo. Se perguntem.
eu sou verdadeiramente apaixonada por mim, a ponto de fazer o que for preciso para me conhecer, para me amar, para eu evoluir, para eu crescer. Esse é um ponto primordial. Se você não for apaixonada pela sua mente, como você é apaixonada pelo seu filho, pelo seu marido, pelas pessoas que estão na sua volta, verdadeiramente você vai ter energia e foco para construir padrões mentais que você escolhe, ou você vai continuar se distraindo na realidade dos outros, porque é muito mais fácil. E convenhamos que é. É muito mais fácil analisar, por exemplo, né, eu e a Natana, que somos amigos. É muito mais fácil ficar olhando para a Natana, analisando a vida dela, dizendo o que ela tem que fazer, o que ela não tem, como funcionar, como... E, gente, isso é muito fácil fazer. Agora, faz isso para si mesmo. Pega esse gazão todo e se apaixona por ti. Começa a ser o julgador da própria história. Começa a ser o criador do próprio padrão mental, para você ver se não dá um trabalho danado e você fica... Gente, era mais divertido quando eu fazia com a Natana. Né? Não era muito mais divertido? Bem uma parte que eu separei aqui do livro, Fer. Olha o que fala e fala muito sobre o que tu trouxe aqui. Não pense que sua mente está no controle. Você é que controla a sua mente. Você usa a sua mente. Você pode parar de pensar esses velhos pensamentos. Isso é no livro da Louise Hay. E aqui eu tinha separado esse livro aqui, que não é o próximo que a gente vai ouvir, mas a gente vai ler, mas é da Brené, é um outro livro da Brené que fala o seguinte, que é o que a Fê estava trazendo aqui. Acreditar em mim mesma e na possibilidade de levar uma vida diferente. Agora vejo que reconhecer nossa própria história e amar a nós mesmos ao longo desse processo é a coisa mais corajosa que podemos fazer. Coragem, que nem Zatana, coragem. Coragem, não é verdade? Coragem. E quando a gente pensa nesse processo de mente, de pensamento positivo, de universo, de escolhas, de ser o co-criador da própria realidade, de conhecer a sua própria mente, mudar seus padrões mentais, a gente começa a perceber que a única coisa fora do lugar no universo é a nossa percepção de realidade. A única coisa fora do lugar no universo é a nossa percepção de realidade. Quando a gente entra isso, enxerga isso que eu tô falando aqui e ouve com os ouvidos de ouvir, né? E com os olhos de ver, que nem a gente fala. Essa informação sobre a única coisa fora do lugar na realidade, né, no universo, é a nossa percepção de realidade. Quando você faz o download desse ponto, você começa a focar em si. Você começa a mudar a sua visão sobre as coisas. Por exemplo, sei lá, você tá... Vou pegar o exemplo de uma cliente de ontem. Agora me veio ela aqui na cabeça. Acontece alguma coisa que te tira do teu eixo, te desequilibra emocionalmente. Aí o que você começa a fazer? Você começa a ter pensamentos negativos, destrutivos, gerando emoções conflitantes, emoções de baixa vibração, que automaticamente começam a atrair mais situações como aquela, né? Vou dar um exemplo. Ela teve um conflito no trabalho, lá, uma questão no trabalho que estava cansativa. Ela começou a vibrar naquilo, a trazer aquilo com uma intensidade tão grande, porque tudo é vibração, tudo é ritmo, tudo é onda, acredite ou não acredite, é a realidade. A partir daquilo, ela começou a criar máquina de lavar que estragou, aspirador que estragou, carro que deu problema. Então, ela começou a criar um monte de desafios na vida dela, um monte de coisas, e o tempo todo, em vez de parar para observar o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo, fazer perguntas para si mesma, se reorganizar, o que ela fez? Ela ficou nesse looping de, meu Deus, agora está acontecendo isso, mas o que mais falta acontecer agora? Mas, meu Deus do céu, é tristeza puxando tristeza. E vai para esse looping que só vai criando mais daquilo.
Quando a gente está nessa postura, meus amores, que foi a consciência que eu trouxe para ela ontem, talvez sirva para vocês aqui. Quando a gente está nessa postura, é aquilo que a gente falou no início da live. É a postura de o externo influencia em mim. Não sou eu que influencio. Só que é o oposto, gente. Tudo que tá fora tá dentro, tudo que tá dentro tá fora. Lei ocultista, né? Lei antiga. Então, tudo que tá dentro tá fora, tudo que tá fora tá dentro. Se lá fora eu tô criando esse caos, o que que tem aqui dentro que eu não tô observando com os olhos de ver e não tô ouvindo com os ouvidos de ouvir? Né? Porque se lá fora tá esse caos, aqui dentro tem alguma coisa caótica acontecendo, né? Alguma coisa aqui precisa ser olhada, alguma coisa precisa. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer em momentos assim, talvez ajudem vocês, anotem aí. Eu gosto muito de fazer quem ou o que em mim está atraindo isso. Quem ou o que em mim está atraindo isso. Porque quando você traz para a autorresponsabilidade, você entende que você consegue fazer alguma coisa. Você entende que você tem alguma resolução na sua vida, né? Que eu sempre falo, se tem um problema, tem uma solução. Se tem uma questão, tem a outra, que é as polaridades, né? Que são os extremos. Então, se nós temos um desafio, nós temos também como fazer dar certo isso daqui. Qual é a ótica que eu escolho olhar a minha vida? Que eu sou a vítima, que tudo tá acontecendo comigo, ó Deus, ó céus, ou aquela pessoa que diz, não, tá, vamos lá, tá acontecendo, deixa eu ajustar aqui dentro. Agora que eu ajustei aqui dentro, qual é a próxima escolha que eu tenho que fazer para focar na solução? Para focar no paradigma de cá. E sair do paradigma da destruição e do problema. Percebe? E aí, acho que é cabível já a gente entrar, que já é 8h38. Se deixar, eu fico palestrando aqui 3 dias. Acho bacana a gente falar um pouquinho sobre as ferramentas, né, Nath? Se vocês pararem para observar, desde que o mundo é mundo e que o ser humano existe, ele vem criando ferramentas. Quer ver? Para você tomar o seu cafezinho, você não usa um copo, uma xícara? É muito melhor do que se eu quisesse lá na beira do rio, como era antigamente, pegar e tomar assim. Não é muito melhor eu usar um copo, uma xícara, para deixar quentinho, eu tomar com conforto? Quando eu vou comer minha comida, não é maravilhoso eu ter talheres para eu poder cortar aquela carne, para eu poder comer aquele meu alimento? Quando eu vou, por exemplo, me locomover de um lugar para outro, não é legal eu ter, se é um lugar distante, um carro, um ônibus, um Uber, alguma coisa para fazer? Isso não é uma ferramenta? Se você reparar, o ser humano está o tempo todo criando ferramentas para facilitar a própria existência. Aí, ferramentas tão simples que te ajudam a criar novos padrões mentais, você verdadeiramente não usa. Ó, meu irmão colocou, prefiro a beira do rio. Prefere nada, cheio de conforto aí, seu sem vergonha. Cheio de conforto aí, vem dizer que prefere a beira do rio. Tá, você estava falando das ferramentas. Aí, se a gente tem ferramentas para tudo, a gente também tem ferramentas para olhar para a própria mente e alterar o padrão mental, né? Uma das ferramentas é essa que a gente começou a live falando, é cultivar pensamentos positivos. Só que eu só cultivo pensamentos positivos a partir do momento que eu entendo, que eu faço o estado do observador na minha própria mente e que eu entendo como que eu penso. Qual é o padrão mental que eu estou inserido? Eu estou inserido no padrão mental de uma pessoa escassa ou de uma pessoa abundância? Dentro dos níveis da abundância, qual nível eu estou? Eu estou no nível do salário mínimo, dos 5 mil, dos 10 mil, dos 15 mil, dos 20 mil, dos 100 mil? Qual é o nível do padrão que eu tô para poder construir degrau por degrau padrões? Eu vou poder voltar para os padrões antigos a qualquer momento, mas se você já fez o caminhar uma vez, a segunda vez é muito mais fácil. Você voltar e você continuar crescendo. Então, os pensamentos positivos são uma forma muito fácil de você começar a ajustar. Esse livro que a Nath mostrou para vocês, da Louise Hay, ela é bastante focada em relacionamentos e em saúde,
tá? Mas você pode criar pensamentos positivos e ir corrigindo o seu padrão mental através de qualquer afirmação que você sinta poderosa. A gente tem que cuidar, claro que tem formas de criar afirmações, né? Para a gente não colocar, às vezes, palavras que não vibrem exatamente o que a gente quer. Tem que ter um pouquinho de, como é que se diz? De inteligência emocional na hora de construir as suas afirmações. Mas na internet hoje o que não falta é lista de afirmações, né? Então, por exemplo, você quer melhorar o seu relacionamento amoroso. E daí você tá lá o tempo todo afirmando que o seu relacionamento é ruim, que você é infeliz no seu relacionamento. Você começa a trazer autorresponsabilidade. Hoje eu começo a enxergar meu relacionamento de outra forma. Hoje eu começo a reconhecer qual é a potência que esse relacionamento tem. Hoje eu escolho viver o dia sem a máscara da ilusão e enxergar a verdade que está na minha frente. Então você começa a fazer afirmações para você guiar o seu dia, a sua energia, a sua consciência, para que você construa um padrão diferente. É trabalho. Outra forma de trabalhar com essa parte da mente é a prática da gratidão. Né, Nath? Quer falar um pouquinho dessa? Sim. Fala um pouquinho da gratidão. A gente agradecer, né? E agradecer a gente tem tantas coisas para agradecer no nosso dia e muitas vezes a gente passa despercebido. A Fer está fazendo aí vários dias de prática de gratidão, mas percebam o que faz sentido para vocês. Porque, por exemplo, assim, que nem a Fer trouxe aqui o relacionamento, né? Agradecer essa pessoa que está do seu lado, o quanto ela já foi contribuição, o quanto ela é contribuição na sua vida. Porque é uma forma de você demonstrar essa gratidão que você tem. A você, em primeiro lugar. Agradecendo ao pouco que você faz, 1% no dia diferente. Porque, observem, a gratidão nos fala sobre o que está dentro. Só que não é simplesmente ir lá falando, nossa, eu agradeço isso, isso e isso. Para, silencia, acalma a sua mente e deixa o coração trazer à tona essa gratidão que você tenha. Porque você vai perceber que você começa com poucas palavras, quando a gente começa a fazer a gratidão, e parece que aquilo vai aumentando. Nossa, eu quero agradecer isso, eu quero agradecer aquilo, eu quero agradecer o meu trabalho, eu quero agradecer o meu relacionamento, eu quero agradecer a minha vida, eu quero agradecer a vida do meu companheiro. Então, vocês percebem que quando a gente começa a fazer, parece que exponencia a vontade que a gente tem de agradecer. Só que precisa ser aquele momento de silêncio, não simplesmente falar por falar. Agradecer, silenciar, escutar o coração, ver o que vem à tona naquele momento. Porque o agradecer também vai tornar com que venha mais daquilo na sua vida. Então, percebam o que você quer que se manifeste ainda mais na sua vida, agradecendo. Então, comece fazendo aos poucos, agradecendo a sua vida, agradecendo o seu trabalho, agradecendo o seu relacionamento, agradecendo o seu esposo, agradecendo a vida dele, a saúde dele. Então, perceba o quanto a gente pode ir agradecendo todos os dias. É uma ótima ideia aí para a gente colocar como uma forma diária na nossa rotina, para a gente trazer aqui uma forma também de nós começarmos a mudar os nossos pensamentos. Outra coisa, outra ferramenta que existe há décadas, né? Milênios, é a ferramenta de acalmar a mente. Quando a gente acalma a nossa mente, seja no momento de intensidade emocional, seja qualquer coisa, acalmar a mente faz com que a gente volte para o centro, para o eu, para minha essência. Quando eu volto para o centro, eu percebo que não há turbulência. Por exemplo, tem pessoas que, para acalmar a mente, gostam muito de fazer meditação. Tem gente que adora meditar, né? Consegue ficar meditando, Tem gente que não gosta, que precisa ir para uma prática de yoga. Porque quando ela faz o exercício lá, de uma forma focada, de uma forma intencionada, ela consegue parar por alguns minutos de interagir com o externo e só foca ali. Eu, por exemplo,
exemplo, vou variando. A que eu mais amo é a dança, que você sabe, né? Mas não é dançar, como é que se diz? Sertanejo, isso, aquilo. É a dança circular. Então, nós temos as rodas aqui em Caxias, temos as rodas lá em Bento, tem as rodas que eu faço eu comigo mesmo, tem as rodas que eu faço com meu marido em casa. Então, dançar, praticar, por exemplo, a dança circular para mim é uma forma de eu entrar para o meu eixo, de eu esvaziar, de eu ficar centrada e de eu trazer mais lucidez. É impressionante, né? A Nath, que já fez dança, quem já fez dança aqui já viu. A gente não consegue Pensar. Você entra num espaço onde você fica assim, meu Deus, passou uma hora e eu praticamente não pensei nessa hora em nada. Então, esse é um espaço de se voltar para o dentro, no centro de si. Você vai reconhecer que não tem turbulência e ali você acessa que você é capaz, sim, de dar conta, de dar a volta. E às vezes, em um momento de turbulência, o que a gente precisa fazer é isso e a gente não faz. A gente entra num becamexão, né, no piloto automático e só fica criando mais daquela loucuragem que está na nossa volta. Então, quando você entra para o centro, você faz perguntas como aquela. O que ou quem em mim está vibrando em ressonância com isso? O que em mim está atraindo situações como essa? O que em mim quer chamar a atenção para essa realidade externa? E aí você começa a ajustar, tá? Então, voltar ao centro é muito importante. Outra ferramenta que eu adoro, deixa eu pegar aqui, peraí. Peraí. Ferra aí. Esqueci de pegar. Outra ferramenta que eu adoro é essa daqui, ó. Que inclusive teve curso final de semana. Mandala. Mandala é uma ótima ferramenta para mente. Tô com várias alunas online aqui. Essa ferramenta aqui a gente sempre brinca, né? Que não é para todo mundo. Apesar de todo mundo se encantar muito pela imagem, pela boniteza dela, pelas cores, por perceber que ela emana uma energia muito maravilhosa, nem todo mundo consegue se conectar com ela para operá-la realmente na sua vida. Por quê? Nath tá aqui. O que a mandala exige? Que você olhe para você e que você faça perguntas. As pessoas vêm para uma sessão, né, para uma leitura ou fazem o curso de mandala querendo respostas. E ela te traz muito mais perguntas. Ela faz você pensar sobre você, sobre a sua realidade, sobre a sua história, a ponto de, quando você faz esse processo, você encontra o tal do entendimento. Mas a compreensão só vai vir com uma vontade e necessidade de mudança da sua realidade. Né? Então, essa é uma ferramenta, por exemplo, maravilhosa, que vocês podem adquirir e usar na vida de vocês. Mais alguma amiga que tu queira falar? Uma ferramenta também que eu gosto muito, que eu aprendi com a Fernanda, né? Que eu era um pouco resistente a fazer, mas depois que a gente começa a fazer, a gente vê o quanto a nossa mente pensa e a gente não consegue pegar tudo que vem vindo. Mas é sentar, silenciar, juntar o silêncio ali que a Fer trouxe e escrever o que está passando na sua mente nesse momento. Porque parece, quando a gente pensa assim, nossa, eu vou pegar aqui e vou me sentar. Parece que eu não vou escrever nada. Mas quando a gente vê, a gente escreve 2, 3 páginas. E coisas que vêm de lá de dentro mesmo. Coisas que a gente nem conseguia racionalizar se eu falasse. Mas quando a gente começa a escrever, parece que a mente começa a organizar. Parece que ela começa a fazer um fluxo de organização e ao mesmo tempo parece que ela quer. Ela pensa assim, agora é a vez que eu vou poder soltar tudo que tá aqui. Então eu vou trazer para ela as informações que ela precisa. E é incrível, se vocês começarem a escrever, tirar um momento para vocês escreverem, vocês vão ver que a mente de vocês vai trazer muita consciência para vocês. Aí nós vamos entrar no espaço, né, Fer? Que muitas vezes a gente vai ter a nossa luz e a nossa sombra trazendo à tona informações. E é nesse momento que nós precisamos olhar para o que a gente está escrevendo e perceber que sim,
nós pensamos isso. E tá tudo bem. Então, eu não vou ler e vou brigar com a minha mente tentando dizer assim, não, eu não posso pensar isso, eu não posso fazer isso, eu não posso... Não, a gente vai olhar e perceber que da mesma forma que a gente tem uma luz muito forte dentro de nós, a gente vai ter uma sombra muito forte dentro de nós e que elas são o equilíbrio do nosso ser. Então, percebam, se vocês quiserem fazer, façam, que é muita contribuição a isso também. Isso. Outra coisa também muito bacana de ferramenta que existe é a ferramenta de se fazer perguntas, né? Começar a se perguntar mais sobre as coisas. Além de fazer afirmações, eu acredito que as afirmações e as perguntas, elas se complementam como atividades mentais e de padrões mentais. As perguntas vão te fazer reconhecer o universo de possibilidades e vai te fazer ficar mais aberto a receber. Que o receber para muitos estudos é o merecimento, né? As afirmações vão te ajudar a ajustar as suas crenças e os seus julgamentos sobre o mundo, que é aquela caixinha, aquela forma e estrutura que você foi colocada desde que você nasceu, pela sua família, pelas suas experiências sociais, pelo seu convívio escolar. Então, ali você foi criando essa forma e estrutura. E as afirmações te ajudam a reelaborar essa forma e estrutura. Tá? Então, são ferramentas usadas, no meu interessante ponto de vista, para dinâmicas bem diferentes. Mas se você precisa abrir o seu receber, se você precisa acessar mais possibilidades, porque você está sempre no eu não sei, eu não consigo, é difícil demais. Vai para as perguntas. Vai para as perguntas, porque você precisa acessar possibilidades. Você precisa sair dessa energia. E você precisa reconhecer que se tem gente sendo abundante, dá para você ser. Que se tem gente fazendo bons relacionamentos, você também pode criar. Que se tem gente cuidando da saúde e tendo uma boa relação com o corpo, você também pode ter. Só que para isso, você precisa enxergar esse universo de escolhas e sair do universo da não escolha. Então, as ferramentas das perguntas são ótimas. Então, você começar, o que é isso? O que eu faço com isso? Como pode melhorar? O que está disponível para mim que eu não estou reconhecendo, que eu não estou percebendo? Como eu preciso me comportar diferente hoje para criar uma realidade diferente? O que está por trás desse cenário que, se eu reconhecesse, mudaria tudo instantaneamente? Quais são os presentes que já estão disponíveis, mas eu não consigo reconhecer? Que possibilidade eu tenho aqui que, se eu acessasse, se eu tomasse posse dessa possibilidade, eu mudaria toda a realidade da minha volta? Então, quando você começa a fazer perguntas assim, você começa a trazer a energia totalmente diferente da energia que você tinha. Agora, quando você tá com uma afirmação, uma crença, um julgamento, eu sou burra, eu não consigo, eu posso, eu consigo, eu dou conta. Eu já fiz uma vez, eu faço de novo. O que tá em mim aqui que eu não tô querendo deixar sair para fora? Então você começa a usar as afirmações e começa a trazer à tona a energia de reelaborar aquela crença que está tentando te puxar para o mesmo caminho de sempre. E aí você começa a alterar o seu padrão mental. Porque aí você tem perguntas te trazendo possibilidades, você tem afirmações te trazendo nova percepção mental sobre si, sobre a sua vida. Olha que grandioso que fica, né? Acho que já falamos demais, né? O pessoal tá gostando ou não tá gostando? Acho que dá até para terminar, porque nem estão gostando. Vamos até terminar. A Cami colocou, né, que precisa disso. Bora, Cami, começar a escrever aí. Colocar essa mente para escrever, trazer mais à tona aí o que tá aí dentro. Mas eu acho que tá bem. Tá ótimo. Eu acho que tá bem grandiosa essa live. Se nós sairmos daqui dessa live e começarmos a fazer 1% diferente todos os dias, tenho certeza aí que mudanças na nossa mente vão acontecer. É isso aí. Adorei.
essa live. Achei que ela trouxe muita informação para vocês, viu? Muitas consciências. Se vocês tomarem posse, acredito até que pela profundidade do fluxo que foi feito aqui, acredito que tenha que assistir mais de uma vez. Né, Nath? Porque a gente não revelou nenhuma verdade assim, ó. Mas eu sempre falo, a mesma consciência pode ser espalhada de formas diferentes. Às vezes eu preciso ouvir 30, 40, 100 vezes uma consciência para eu conseguir enxergar e ouvir ela verdadeiramente. Nem sempre, quando você acessa a informação, você compreende. Você acessa com os olhos de criança de entender. Eu entendi, mas eu compreendi a ponto de fazer alguma coisa com isso? Essa virada, às vezes, requer que a gente ouça várias vezes o mesmo discurso para que aquilo vá impregnando, saindo das minhas camadas de inconsciência e entrando no meu subconsciente como um pontinho de luz. Eu tenho verdades sobre mim mesma, sobre a minha história, sobre o meu presente, não vou nem dizer meu passado, mas o meu presente, que eu precisei ouvir muitas vezes. Eu me lembro que teve informações assim, que tipo, terceira, quarta vez que eu tava ouvindo, eu, caraca, sério que já foi falado isso aqui? Já foi falado, eu, gente, mas eu não sei onde é que eu tava, porque parece que eu ouvi, mas parece que é a primeira vez que tá fazendo tu. As caixinhas abrindo, que nem Elizabeth ali, ó. Né? Então, nem sempre vem de primeira. Uma coisa, só pra gente terminar, que eu acho bacana colocar aqui no como cultivar, eu coloquei um monte de coisa, tá? Mas eu acho que essa é bacana. Coloquei um monte de coisa, tô tirando da minha cabeça tudo isso. Mas eu coloquei, amiga. Eu coloquei, gente, coloquei aonde aqui? Tudo aqui, ó. Tudo aqui, tá tudo aqui. Ela tá bem. Uma ferramenta bacana que eu acho é começar a usar, gente, o poder da palavra. A programação neurolinguística fala muito sobre isso. Na radiestesia, quem já fez curso de radiestesia comigo, aprende, eu foco muito nisso. O poder da palavra é a virada de chave para muita expansão, para muita transformação. Então, se a gente sabe usar a nossa palavra com coerência, com prudência, com cautela, que é quase a mesma coisa, quase igual, né? Quase sinônimos. Mas para uma expansão, a gente cria isso. Tanto é que eu foco muito com as minhas alunas. Quando vocês estão mexendo aquele pêndulo, que abracadabra vocês estão fazendo, né? Qual é a mágica com palavras que vocês estão criando na vida dessa pessoa que vocês estão atendendo ou na própria vida de vocês? Então, por exemplo, falar em voz alta, gente. Em voz alta. Afirmações positivas, perguntas. Isso é muito expansivo. Porque falar, se ouvir, gera movimento no seu córtex, no seu cérebrozinho maravilhoso, onde você faz a programação da sua mente muito mais fácil. Por isso que sempre que eu dou as tarefas de casa para meus clientes, eu falo, né? Eu boto lá, de preferência em voz alta. Mas se não der, tudo bem. Faz mental, né? Porque às vezes tem situação e local que tu tá ali com um monte de gente, tu não pode falar em voz alta. Mas em casa, dentro do teu próprio carro, no banheiro, fazendo tuas necessidades, para não falar coisa feia aqui, são momentos que você tá sozinha. Ali você pode falar em voz alta, à vontade. Você pode explorar as ferramentas desses momentos pontuais, né? E ali você pode fazer uma programação da sua mente para criar um novo padrão. E se aparecer pensamentos ao contrário, sempre vai aparecer, Pri. Não importa o nível de consciência que você tiver, isso é muito importante, tá? Não importa o nível de consciência que você tem. Hawkins, acho que é assim que fala. Hawkins, quando ele criou a escala das emoções, as pessoas usam essa escala de uma forma meio distorcida, porque eles usam ela apenas para avaliar a emoção. Mas o intuito dessa escala foi muito mais para criar níveis de consciência, tá? Que, por exemplo, se você está vibrando na frequência da raiva, vou dar um exemplo, tá? Se você está vibrando na frequência da raiva, o seu nível de consciência, seu padrão mental, para quem não entendeu aí do que é nível de consciência, o seu padrão mental,
e está naquela faixa de hertz. Ou seja, naquela faixa de vibração. Quando está naquela faixa de vibração, o que você está criando e produzindo aqui dentro são frequências compatíveis com aquele hertz, com aquele comprimento de onda. Então, você vai criar situações para vivenciar mais, por exemplo, a emoção de raiva. Então, no trânsito, no trabalho, nas relações, na família. Por isso que quando eles falam alterar o estado vibracional é importante. Só que a gente só sustenta um estado vibracional alterado quando a gente ajusta o padrão mental. Eu posso estar triste, fazer alguma coisa agora e ficar feliz. Mas qual é a minha tendência? Voltar para a tristeza, porque é o meu padrão mental. Quando eu vou ajustando um novo padrão, criando com base sólida esse padrão, eu vou saindo da tristeza e expandindo para um nível maior. Alguém sai lá da tristeza e vai direto para o amor? Não, é degrau, são níveis. Então, por exemplo, eu fiz essa contextualização para te responder, Pri. Então, por exemplo, se está aparecendo um pensamento contrário, em todos os níveis vai aparecer. Esquece isso. Não tem de ser perfeita. Lide com o processo. Então, você está lá, querendo fazer, sei lá, abrir um consultório, tá? Nem sei como que você trabalha, prima. Me veio isso na mente agora, tá? Você quer abrir um consultório. E aí a sua mente está lá dizendo assim, não faz. E se não der certo? A gente não vai ter cliente. Como que a gente vai pagar o aluguel? A sua mente está lá, falando os pensamentos mais negativos, pensamentos de baixa autoconfiança, baixa autoestima. Aí você começa, por exemplo, a reformular isso. Aí você começa assim, vai dar certo. Eu consigo, eu posso. Eu sou um imã para me conectar com clientes. Eu sou maravilhosa para contribuir com o ser humano que escolhe estar comigo.